Boa tarde a todos. Obrigado pela presença dos senhores. Aqui é a Casa do Povo, está aberta ao público. Primeiramente, eu gostaria de iniciar agradecendo a todos os companheiros vereadores que nos apoiaram, que nos acompanharam. Está aqui o vereador Josimar, vereador Edivalder. O presidente não está presente por motivo de forças maiores. Nós gostaríamos, em nome da comissão, agradecer a esta casa. Gostaria que o Edivaldo, ou o vice-presidente também, Josimar, levasse ao nosso presidente os nossos agradecimentos pelo apoio que essa comissão esteve para desenvolver o trabalho. Não poderíamos também deixar de agradecer uma grande parte da imprensa, porque nós sabemos, como os senhores também sabem, que nem todos ouvem as duas partes. Infelizmente, a imprensa frutal tem essa mania, acredito que desleal. Não poderíamos também deixar de agradecer a Ribeiro e Silva, em nome do Arnaldo Silva Júnior e toda a sua equipe. É um pessoal super capacitado na área jurídica, aonde, inclusive, meu filho trabalha nessa equipe. Para mim é motivo de orgulho hoje ele estar aqui presente. Eu gostaria de agradecer também à Polícia Militar, que está aqui presente, e dizer a todos que essa reunião foi marcada para as 14 horas, mas houve um pequeno atraso. Eu gostaria de pedir desculpa a todos os senhores. E nós vamos dar início, antes nós vamos fazer uma pequena explanação, para que vocês tenham realmente conhecimento. Mas acreditamos que a maioria já tenha do que eu vou falar. Primeiramente, essa comissão se iniciou já praticamente quase 7 meses. Trabalho estes que poderiam e deveriam ser realizados no máximo em 90 dias. Isso não foi possível. Não porque nós nos quiséssemos. Não foi possível que todos os documentos que nós pedimos à prefeita, ela não entregou. Tivemos que acionar a justiça. A justiça pediu, ou seja, mandou que ela entregasse. A mesma coisa aconteceu com a Associação dos Amigos do Hospital São Francisco, presidida pelo seu marido, o senhor Zanto. Também pedimos esses documentos, também nos negou. Tivemos que acionar a justiça. Assim o fez. Apesar de que ainda faltam alguns documentos para que seja entregue. Mas mesmo assim, o relator entendeu que já tem como fazer um relatório do trabalho dessa comissão. Gostaria de dizer a todos os senhores, além do que vai ser lido aqui hoje, ainda tem mais coisas para ser mostrado aos senhores em breve. Porque não foi entregue todos os documentos pedidos, nem através da justiça. Nossa assessoria, nosso assessor, o pessoal que presta esse trabalho para nós, através dos advogados, já informou ao judiciário os documentos que estão faltando. Então, por isso, eu gostaria, mais uma vez, pedir desculpa a todos os senhores pelo atraso. E pode ter certeza de uma coisa. Eu gostaria que vocês tivessem certeza do que nós estamos falando aqui agora. Nós fizemos um trabalho transparente, filmado, gravado, via internet, através dos internautas, para todos os internautas, via imprensa falada, escrita, todas as pessoas que foram ouvidas aqui, foi aberto ao público. E então está aí o nosso trabalho. A comissão, ela busca e apura as denúncias, os fatos.
Porém, a comissão não tem poder para julgar. É bom que deixe bem claro isso. A função nossa é buscar informação, é fiscalizar o Poder Executivo. É o que nós estamos fazendo. E falo sempre, e vou repetir mais uma vez. A minha função como vereador, eu sempre falo, estarei sempre ao lado da população de Frutal. Estarei sempre tentando errar menos. Pode ter certeza disso. E neste momento, eu gostaria, para que vocês tenham um pouco do conhecimento do que essa comissão fez. Portanto, neste momento eu passo a palavra ao relator, vereador, gostaria neste momento de agradecer também, junto, um trabalho árduo, que só nós sabemos que nós passamos. O vereador Joab também, como membro, sempre presente, muito obrigado. Portanto, eu passo a palavra ao vereador relator, para que faça a leitura do resumo do relatório. Se fosse ler o relatório todo, nós ia ficar a tarde toda, porque tem mais de 70 folhas. Então, nós vamos ler um resumo para que vocês tenham conhecimento dos fatos reais. Muito obrigado a todos. Gostaria de pedir para que permanecesse em silêncio, para que todos possam ouvir. Boa tarde a todos, senhor presidente, membro Joab, Jaqueline, Arnaldo, assessoria da Câmara Municipal. Nós, desde agosto, estamos trabalhando em cima desse material que chegou através de depoimentos dos próprios funcionários do Frei Gabriel, do secretário de Saúde, do presidente da associação, na época, São Francisco de Assis, que é o esposo da prefeita municipal. E o que nós estamos relatando aqui é uma forma o mais técnica possível. Nós não estamos imbuídos de paixões políticas, nós apenas estamos relatando o que os próprios depoentes disseram nessa casa, o material que foi gravado, e também, né, por meio de medidas judiciais, que nós lamentamos que isso tenha vindo a ocorrer, né, porque eu creio que o órgão público tem que dar satisfação ao seu povo, o órgão público tem que dar transparência administrativa a toda a população de Frutal. E não vai ser tanto um resumo assim, que são muitas coisas, mas esse relatório não tem o poder de condenar ninguém ou de inocentar ninguém. É lógico que as conclusões que nós obtivemos, nós vamos passar aos órgãos competentes, que vão ter o poder de fazer uma fiscalização mais apurada, e tomar as medidas judiciais cabíveis em relação aos assuntos da saúde do município de Frutal. Nós vamos procurar, quando nos foi relatado possíveis supersalários de alguns profissionais médicos, gostaria de dizer que isso daqui não é uma CPI de salário de médico. Nós entendemos que existem bons profissionais no município de Frutal, que trabalham e que merecem ganhar bem. Agora, o que nós vamos reportar é dentro da legalidade ou não a respeito desses valores que foram pagos a alguns médicos. O que nós observamos, depois que essa comissão foi instaurada, em agosto do ano passado, ela só foi instaurada também devido à negativa da administração municipal em responder aos requerimentos formulados pelo plenário da Câmara Municipal. Somente se instalou essa comissão, gostaria de frisar isso, devido à falta de obrigação legal da gestora do município em responder aos ofícios aprovados pelo plenário dessa casa, né? E só que no decorrer dessa investigação, nós observamos que uma prática que se utilizava do erário em benefício de uma minoria
para um determinado grupo de pessoas que estavam se apropriando da coisa pública como privada fosse. E o primeiro ponto que nos chamou, quando houve os primeiros depoimentos, foi a questão da produtividade. A produtividade foi um critério adotado pelos próprios diretores do Hospital São Francisco de Assis, pelos próprios diretores da Fundação Frei Gabriel, de uma forma conjunta a respeito sobre os seus vencimentos. O salário padrão de um médico hoje, concursado, é cerca de R$ 953, que nós verificamos, a partir desses depoimentos, quando colhemos os olerites desses profissionais, de alguns profissionais, volto a dizer, produtividade de R$ 26 mil, de R$ 17 mil, de R$ 18 mil, R$ 22 mil, alguns plantões a respeito de R$ 18 mil, R$ 12 mil, e assim por diante. Ouvindo o próprio secretário de saúde, onde que perguntamos se ele conhecia que existia valores de pagamento a alguns médicos de 20, 30, 40, 50 mil, o que foi confirmado pelo mesmo no plenário dessa casa, e inclusive se encontra gravado. Para falar um pouco sobre produtividade, eu vou explicar para vocês quais que eram esses critérios de produtividade estabelecidos por esses profissionais. Olha, segundo a diretora clínica, doutora Tatiana Campos, a produtividade é quando o médico trabalha fora de seu horário normal. Para o médico doutor José Aparecido Galberto, a produtividade é um plantão. Segundo o depoente, os valores são negociados entre os médicos e a direção do hospital, que não tem nenhum decreto nem lei que regulamenta a produtividade ou plantão, que isso é de livre negociação. Esse médico, através desse sistema remuneratório, chega a receber, às vezes, R$ 18 mil apenas a título de produtividade, o que fez chegar a recebimentos superiores a R$ 50 mil. Segundo o próprio médico, no caso hipotético de que ele seja contratado para dar 10 plantões mediante a remuneração de R$ 550 por plantão, poderá, segundo esse entendimento, passar a cobrar a partir do 11º plantão do mês. O mesmo ocorreria em relação a cirurgias e número de consultas. Para a controladora interna da Fundação Hospital Frei Gabriel, Yara Campos Macedo, para ela a produtividade é tudo aquilo que o médico faz, além da função dele, que a título de exemplo de médico, o médico tem um número de consultas a realizar de acordo com o SUS e com a Organização Mundial de Saúde. Se ele realiza um número maior de consultas, ele recebe produtividade. E quem fixa esse valor? Nas palavras da diretora clínica da Fundação Frei Gabriel, o médico fixa o valor de sua produtividade. Ficam as perguntas: qual o limite da remuneração desse médico? Quais os critérios utilizados para o pagamento e fixação do valor devido? As respostas simplesmente não existem. Esse sistema de gestão da saúde causou enormes prejuízos ao erário municipal e conduzindo a algumas situações absurdas. Vamos citar um exemplo aqui. Se o médico plantonista se vê diante da necessidade da realização de uma cirurgia, ele é imediatamente acionado um médico que está recebendo por um plantão à distância. Também é uma prática discutível esses plantões à distância. O que então cobrará em apartado a produtividade da forma que lhe parecer mais lucrativa. Isso foi uma afirmação da controladora interna da Fundação, que o médico de plantão atende especificamente o plantão. Se for um caso de cirurgia, por exemplo, terá um médico de plantão à distância para poder realizar o procedimento. Não será realizado pelo médico plantão. Ou seja, o plantonista que está ali justamente para atender as urgências naquele período, cede o espaço para outro profissional que fará o procedimento, certamente com alguma demora, e cobrará de forma independente por serviço junto ao município.
E, por isso mesmo, não sem razão, afirmou o médico Dr. Cláudio Ribeiro, que todos os médicos que atuam no Hospital Frei Gabriel recebem produtividade. E outro ponto, todos reconhecem que a produtividade não está baseada em qualquer legislação específica ou decreto governamental. Segundo todos eles, que não tem nenhum decreto, que não existe nenhuma tabela, que não existe nenhum decreto que regulamentou a produtividade aos plantões. A exceção ficou por conta do secretário municipal de saúde, que citou a lei de produtividade 4.860 de 2001. Somente que ela deveria ser regulamentada por decreto do Executivo, de acordo com os parâmetros adotados pelo SUS. E não houve regulamentação desses valores, ou seja, uma cirurgia X, um procedimento de intervenção simples, Y, não teve nenhum decreto. Isso é obrigação legal, o chefe do Executivo expor esses valores dos procedimentos. O que se verificou aqui é que ficava a bel prazer dos próprios médicos cobrarem por aquilo que eles entendiam ser produtividade. E ressalto que o salário é 953 e houve caso de produtividade de 26 mil, de 18 mil, que tem todos os olerites para serem comprovados disso. Então, o que nós entendemos que isso era uma ilegalidade devido a esses critérios, os próprios médicos estabelecerem os seus padrões aqui. E vamos só para citar para vocês algumas planilhas que ilustram bem os valores percebidos por algum médico a título de produtividade apenas. Em 2010, o senhor Cláudio Ribeiro recebeu 142.702. A doutora Tatiana Campos, em 2010, recebeu, a título de produtividade, somente produtividade, 265.732. O senhor José Aparecido recebeu 190.952. O senhor Luiz Antônio Zanto, 121.175. Ou seja, receberam irregularmente mais de 700 mil reais nesse período. Outra questão que nós verificamos também seria em relação ao critério de produtividade em férias, 13º e essa questão do regime seletista. A Prefeitura Municipal tem um regime estatutário e, pela lei, toda administração pública tem que escolher ou um regime seletista ou um regime estatutário. A nossa lei determina que o regime que dispõe sobre o funcionalismo público é o regime estatutário. Quando os profissionais adotaram esse regime seletista, eles permitiram que essa produtividade que poderia ser comparada ao 13º e às férias dos mesmos. Ou seja, se você tem um 13º de R$ 953, você deveria receber esses R$ 953, o que não ocorreu aqui, né? Eles faziam as médias do que ganhavam por mês de produtividade e incorporava isso ao 13º e a produtividade, aonde que recebiam férias de mais de 20 mil reais e em alguns casos de mais de 30 mil reais. E isso o 13º também, sendo que o valor que a gente entende ser correto seria o de R$ 953. É isso, somente a produtividade, fora a folha de pagamento. Agora, a outra questão que nós entendemos que são ilegalidades é a respeito do teto remuneratório do servidor público. Nenhum servidor público pode ganhar no município de Frutal mais do que o salário do prefeito municipal, que é cerca de 11 mil e poucos reais. Então, para vocês já verem, né, isso é uma recomendação de leis federais que nenhum servidor, e no próprio Estatuto do Servidor Público de Frutal, que garante no seu artigo 41,
Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título pelo prefeito municipal, inclusive aqueles que exerçam acumulação permitida nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Então, em Frutal, isso não aconteceu, né? O que nós verificamos só a título, aí, em 2010, os salários recebidos pela diretora clínica do Hospital Frei Gabriel, no valor de 2010, cerca de R$ 362.854, ou seja, isso, ela tinha, além da sua média, recebeu esses valores, o que faz muito mais que o salário da prefeita municipal. Isso ocorria também, né, nos outros servidores, inclusive que tinham recebimentos superiores a R$ 50 mil. A outra questão, aonde que a gente verificou, é a burla da lei da responsabilidade fiscal. A lei da responsabilidade fiscal, ela foi criada para limitar as ações dos gestores municipais, para coibir justamente esse tipo de abuso. E nós verificamos que em Frutal, nós entendemos que é o seguinte, que o município de Frutal, para burlar essa lei de responsabilidade fiscal, ela passou a contratar médicos e suas clínicas através da entidade Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis, que era presidida pelo seu esposo, o médico Luiz Antônio Zanto Campos Borges. Essa entidade, a gente entendeu, ela teria como única fonte de recurso a transferência de subvenção do poder público. Isso é um fato que nós consideramos gravíssimo, né? Então, essas empresas criadas pelos próprios médicos, volto a dizer, não são todos médicos, né? E outra ressalva é que nós não nos foi fornecido ou nos foi negado a cópia de alguns contratos desses médicos aqui, né? Eles falaram que todos praticamente tinham uma empresa, mas nos foi fornecido praticamente só 2 contratos com essas empresas. Só que eles recebiam, além dos seus olerites, recebiam também como pessoas jurídicas e como pessoas físicas, ou seja, eles já tinham, além dos seus olerites, que nós entendemos aqui serem exorbitantes, recebiam também com pessoa jurídica e pessoa física, acumulando valores maiores ainda. E as afirmações dos próprios depoentes falaram que essa entidade, São Francisco de Assis, ela era justamente para bular, né, a lei de responsabilidade fiscal, devido à diminuição dos encargos patronais, sendo esse o motivo da sua existência. Isso é a afirmação do próprio secretário municipal, né, onde que foi dito que a Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis colabora com a parte de contratação do pessoal para diminuição dos encargos patronais, sendo esse o motivo de sua existência até hoje. Em relação ao presidente da época, nós questionamos também por que essa entidade, o Hospital São Francisco de Assis, para quem não sabe, é a antiga Santa Casa, né? Por que todo ano estava tendo um aumento significativo de pedidos de subvenção para essa casa, né, em prol dessa entidade? Inclusive, já temos aqui um pedido de mais de 900 mil para essa entidade que está tramitando aqui um projeto. Apesar de toda essa bagunça, ainda tiveram a ousadia de mandar mais um projeto de lei que está nessa casa, deu entrada a semana passada, pedindo a suplementação de mais de 900 mil para essa entidade aí. É que os aumentos de pedidos de subvenção para a Sociedade Amigo do Hospital São Francisco se dá devido ao aumento de atendimento da despesa. E que também tem única finalidade, a Sociedade Amiga do Hospital São Francisco de Assis tem por única finalidade o pagamento da folha salarial e contratação de empresas para diminuir a carga patronal. Conclusão. Logo repassa a subvenção
estão sendo utilizados para o ilegal pagamento da folha remuneratória das empresas prestadoras de serviço médico, visando burlar toda a legislação existente, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações. Também essas empresas eram contratadas praticamente sem licitações, coisa que nós não observamos nenhum processo licitatório. E ressalte-se que os gestores, eles eram os contratantes, os contratados, e eles também é o que faziam os serviços. Ou seja, isso é mais uma caracterização de afronta a toda a legislação. Você contrata uma pessoa que é você mesmo e você mesmo paga você. Então, isso a gente viu que é uma loucura, isso que eu entendo em bom português. Em relação aos agentes públicos e políticos. Os donos das empresas de serviços médicos contempladas são os próprios agentes políticos e médicos responsáveis pela fraude. Mais uma vez, a conclusão não é da comissão, né? Isso se trata de uma declaração do próprio secretário municipal de saúde. Vamos ao depoimento dele. A contratação do Dr. Zanto foi decidida em função da necessidade de seus serviços, bem como porque ele já prestava serviço antes. Foi decisão do secretário municipal que o Dr. Zanto tem dois tipos de serviço. Um como médico contratado pela prefeitura e outro como prestador de serviço através de sua empresa. No primeiro, ele atende basicamente a zona rural nos postos de saúde, através dos serviços empresariais, ele realiza cirurgias, que ele é proprietário de uma empresa jurídica que presta serviço à sociedade amigo do Hospital São Francisco de Assis, que não recorda o nome da empresa. Olha, o secretário de saúde contrata a empresa do presidente da sociedade amigos do Hospital São Francisco, e não lembra o nome dessa empresa, isso também eu creio que é um absurdo falar uma situação dessa. E também, continuando o que o médico diz, é ao mesmo tempo, várias vezes, contratante e contratado. Então, a gente entende que essa condição de contratante e ao mesmo tempo de contratado, fica a dúvida de como essa pessoa faz o pagamento da própria empresa, né? O secretário municipal de saúde sana essa dúvida. Dr. Zanto é o presidente da Sociedade Amiga do Hospital São Francisco de Assis e que é ele mesmo que realiza os pagamentos daquela entidade em conjunto com a dona Yara, que é a tesoureira, inclusive pagamento para a empresa dele, o Dr. Zanto. Então, a outra questão é quem fixa os valores? Seria ele mesmo que fixa os valores disso, né? E agora, vem em relação da própria dona Yara, referida no depoimento, que confirma esse procedimento adotado pela entidade, que o doutor Luiz Antônio Zanto é presidente da Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis, que a depoente é tesoureira dessa entidade. Que em relação à Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis, tem contratos com clínicas particulares que prestam serviços para essa entidade. Que a Prefeitura administra a Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis, que é primeira do doutor Luiz Antônio Zanto Campos. Isso, então, a gente verificou que ficou tudo em família, ou seja, a prefeita municipal, que administra a Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis, que também preside a Fundação Hospital Frei Gabriel, repassa subvenção a essa entidade, que é presidida por seu esposo, por sua vez, ao lado de sua prima tesoureira da entidade, Yara Campos Macedo, nomeada pela prefeita municipal, contrata a sua própria empresa sem licitação para prestar serviço pelo valor que entende devido. É bom lembrar que também a dona Yara, além de tesoureira da Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis, ela também é controladora da Fundação Hospital Frei Gabriel. E aqui nós vamos citar alguns valores aonde que essa clínica do Dr. Luiz Antônio Zanto, nos últimos 3 anos,
ela movimentou cerca de R$ 591.746,31. Isso é a documentação que nós obtivemos. Nós entendemos que esses valores podem vir a ser superiores. Em relação à firma Desenvolvimento Cultural, que é comandada pelo secretário de Saúde, foi cerca de R$ 774.420,29, sendo que um total em 2011 de 413 mil, um total em 2010 de 216 mil e um total em 2009 de 145 mil. Ou seja, isso além dos salários que os mesmos recebem como médicos, isso somente das empresas criadas por eles, né? Se você somar o salário da doutora Tatiana e doutor Cláudio, como médicos e servidores comissionados, eles arrecadaram R$ 1.501.289,75. Eles acumularam as funções de direção e chefia e também faturaram como médicos e servidores comissionados. Isso nos exercícios de 2009, 2010 e 2011. A somatória da doutora Tatiana, nessa época, R$ 895.760,80. O doutor Cláudio Ribeiro da Silva, de R$ 605.528,88. Não, já confundo. Em relação aos vencimentos do Dr. Luiz Antônio Zanto, contratado como médico, e os rendimentos da sua provável empresa, a gente fala provável empresa porque foi por meio de contato telefônico, já que documentação nós não conseguimos, nos foi negado esses contratos, que foi, quando se ligou-se na clínica deles, foi nos relatado que lá era a própria empresa, a CESAT. O valor chega a R$ 1.009.607,82. Isso nos exercícios de 2011, 2010 e 2009. Em relação a onde que nós vamos falar agora, em relação à burla do concurso público. Tem um pouquinho de paciência aqui que... Bom, essa contratação de médicos, isso deveria passar por concurso público. E, além disso, se tivesse um concurso público, teria um valor estipulado e a gente entende que haveria mais profissionais médicos trabalhando na nossa cidade, né? O que evitaria, o que a gente observa, filas para marcar consultas, ou seja, quanto mais profissionais trabalhando por um valor X, a gente entende que seria mais correto, né? E na nossa Constituição Federal, estabelece de forma clara que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para um cargo de comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, na falta do concurso público, o que a gente verificou, isso ficou um verdadeiro espetáculo, né, degradante de protecionismo a algumas pessoas, né, e a falta de escrúpulos, às vezes de políticos, né, que se alçaram e se mantêm no poder, às vezes
que houve um leilão desses cargos e empregos. E que também, o que volta a frisar, né, que aí através do depoimento do secretário de Saúde, que a sociedade São Francisco de Assis colabora com a parte de contratação pessoal para diminuição dos encargos patronais, sendo esse o motivo de existência até hoje. Então, o que a gente entende é que a sociedade ficou uma entidade de fachada. Ela servia, além de legitimar essas contratações ilegais e permitir a má condução dos recursos da saúde, ela era também um mecanismo para driblar a exigência do concurso público e da licitação. Ou seja, você contratava o médico e dispensava a licitação ou o concurso público. Então, o que nós entendemos que foi uma manobra, né, para burlar os gastos máximos com o pessoal, e a exigência do concurso público seria, isso é uma afirmação dos próprios autores disso, né, que seria uma sugestão do próprio Tribunal de Contas, que isso é o que garante o presidente da sociedade, amigo do Hospital São Francisco de Assis. Que o município mantém repasse de subvenção para a sociedade amigo do Hospital São Francisco de Assis, mantendo relações com a mesma. Primeiro, em relação à questão do concurso público, para a contratação diretamente pela Prefeitura Municipal, inclusive por determinação do Tribunal de Contas, o município precisa diminuir sua folha de pagamento e contratar mais através da sociedade de amigos do Hospital São Francisco de Assis. Então, que além da burla do concurso público, o que se vê é que os responsáveis pelas contratações de médicos e empresas prestadoras de serviços de saúde frutal também lançaram mão de uma nova modalidade que a gente entende qualificada criminosa. Ou seja, que a inexistência do concurso público possibilitou o beneficiamento desses diretores e presidentes de fundações e entidades que recebem subvenção do erário municipal, nesse inclusive as próprias pessoas envolvidas. E isso a gente entende também, né, que em uma consulta ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente verificou que a Corte Mineira veda com veemência esse tipo de atitude. Pratica ato de improbidade administrativa, o administrador que visando permanência de servidores temporários no serviço público sem concurso público, ou seja, com finalidade vedada na Constituição Federal e na lei municipal, com eles firmavam novos contratos temporários para um novo cargo, sem que o servidor deixasse de exercer na prática a função originária. A outra ilegalidade que nós notamos é a questão do nepotismo camuflado. Hoje, nós temos a nossa legislação e já também uma súmula do Superior Tribunal Federal disciplinou. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, em Frutal, esse desrespeito a essa regra é muito bem representado aqui, né, pelo favorecimento de familiares de agentes políticos a partir de nomeações nessas entidades subvencionadas, nessas contratações temporárias e contratações de empresas administradas por esses mesmos familiares. Nós temos vários decretos a respeito disso, onde que disciplina esse tipo de situação. Então, vamos citar, por exemplo, aqui, o senhor Luiz Antônio Zampto Campos Borges, é o atual presidente da Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis. Eu falo atual porque na época da investigação, o mesmo esse ano, ele deixou o cargo
e onde que essa mudança de diretoria dessa São Francisco de Assis foi outro absurdo, né? Foi feito dentro do próprio gabinete da senhora prefeita municipal, sendo que foi nomeada praticamente por ela, a nova gestora, participação de poucas pessoas, né? Onde a porta fechadas, onde que a imprensa foi proibida de participar dessa reunião, e dentro do próprio estatuto dessa entidade, ela se diz como uma entidade autônoma e filantrópica, sem fins lucrativos. Se ela não tem fins lucrativos aqui, desses valores, a gente não entende o que é fins lucrativos, sem fins lucrativos. Vamos continuar a respeito do senhor Luiz Antônio. É médico contratado pela Prefeitura Municipal, recebe por serviços médicos prestados tanto pela Prefeitura Municipal quanto pela Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis, realiza plantões médicos no Hospital Frei Gabriel, sócio proprietário de pessoa jurídica que presta serviço para a Sociedade Amigos do Hospital Frei Gabriel. Então, as hipóteses de nepotismo seriam o contrato temporário sem processo de seleção como médico junto à Prefeitura Municipal, tendo a prefeita como a sua esposa, procedeu a sua própria contratação temporária sem processo de seleção como médico pela Sociedade Amigo do Hospital São Francisco de Assis, entidade que sobrevive de subvenção municipal. Os indícios revelam ter procedido a contratação sem licitação de empresa que provavelmente figura como sócio, CESAT, pela Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis, a qual preside. Sua esposa e prefeita municipal nomeou sua prima, Yara Campos Macedo, para tesoureira da Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis. A mesma prima é controladora interna da Fundação Frei Gabriel, presidida por sua esposa. Então, o que a gente entende que também verificou a respeito disso. Em relação às hipóteses de nepotismo pela prefeita Maria Cecília Marque Borges, é a prefeita municipal e presidente da Fundação Hospital Frei Gabriel. As hipóteses, ela repassa subvenções à sociedade filantrópica intitulada Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis, presidida por seu esposo, Dr. Luiz Antônio Zanco Campos. Na condição de prefeita municipal, procedeu à contratação temporária, sem processo de seleção, de seu esposo como médico, pagando mais de R$14 mil por mês para um médico contratado temporariamente, isso em média. Nomeou a prima de seu esposo como diretora clínica do Hospital Frei Gabriel, a doutora Tatiana Campos Mendonça. Observação 1. A contratação do seu próprio esposo gera o seu beneficiamento e enriquecimento direto. Observação 2. A gente verificou que aqui os repasses feitos a essa entidade, ela também teria como responsável pelos pagamentos a tesoureira e sua prima. A outra ilegalidade que nós entendemos seria a acumulação de cargos, funções e empregos públicos e a incompatibilidade de horários. Nós temos na legislação, onde que se prevê que esse tipo de situação seria no artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 16º, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11º. O item C, a linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Mas a Constituição foi além e entendeu a proibição de acumular cargos, empregos e funções públicas, abrangendo também as fundações e sociedades que recebem subvenção do poder público. No inciso 17º, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Que nós observamos que essas entidades aqui têm um controle, sim, da Prefeitura Municipal.
falar. E o que nós observamos é que um dos médicos aderentes a essa prática seria o próprio secretário municipal de saúde, que ele afirma em seu depoimento ser médico comissionado da Prefeitura Municipal de Frutal, além de confirmar que a empresa de sua propriedade presta serviços à sociedade amigo do Hospital São Francisco de Assis, desde que o mesmo é secretário municipal de saúde desde 2005. E, para surpresa nossa da comissão, o secretário de saúde ainda afirma que atende no Hospital Frei Gabriel, no consultório particular e uma vez por semana na cidade de Planura, em atendimento particular. Como se vê, o secretário tem tempo para tudo, menos para se dedicar ao cargo de secretário municipal de saúde. Porque a gente entende que o Poder Judiciário tem se pronunciado isso de forma veemente. A gente gostaria de ressaltar que o cargo de secretário, ele tem que ser exercício em período integral. E isso tem a Lei Orgânica de Saúde, onde que seu artigo 28, os cargos de funções e chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Isso a gente verificou que é impossível, né, ser feito desse jeito aqui. Nós vamos considerar também, agora eu creio que são considerações importantes, a participação da prefeita municipal nessas averiguações aí.